bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês. Gostaria que vocês entrassem, né, no nosso jardim, que é o título do nosso programa, Delícias do Jardim. Conversa sobre educação, religião e poesia. E o nosso autor e que vai nos acompanhar nessas delícias do jardim é nada mais, nada menos que o poeta, o profeta, o pastor, o psicanalista, o teólogo e o educador Rubem Alves. E eu, Danner, estou aqui com o Humberto para a gente prosear com vocês um pouco sobre as obras do Rubem Alves, para que a gente possa se deliciar com as suas obras e, a partir dessas delícias todas, a gente também possa saboreá-la. E, ao sabor das obras do Rubem Alves, a gente possa olhar um pouco para a nossa realidade no Brasil e pensar como nós podemos modificar essa realidade aos olhos, né, do Rubem Alves. Danner, eu acho que discutir Rubem Alves num momento como o nosso é extremamente auspicioso, é oportuno, ainda mais se tratando deste livro, relançado agora, lançado pela primeira vez no Brasil como o nome da Esperança, por uma teologia da libertação, tem muito a nos dizer como povo brasileiro, povo latino-americano, religiosos ou não, sobre como nós podemos encarar os desafios deste nosso tempo. Essa obra do Rubem Alves, né, por uma teologia da libertação, né, este livro, ele foi lançado no Brasil como teologia, né, da esperança, né? O livro mesmo, o título era Da Esperança. Eu li há 25 anos atrás esse livro e é um livro de fato mesmo importante do ponto de vista da linguagem, porque é um livro mais acadêmico. E esse livro, ele nasce da tese do Rubem Alves na Universidade de Princeton, né, sobre as questões teológicas. Esse livro é muito próprio do seu período, do seu tempo, né? Em que tempo que nasce, né, o livro, né, que é a tese do Rubens? Ela é de 1969. E a teologia da esperança, ou por uma teologia da libertação, é um livro que nasce no momento em que o Rubens ele deixa o Brasil, porque ele era perseguido político. E como perseguido político, o Rubens então vai para os Estados Unidos, lá ele ganha uma bolsa e lá ele estuda. Então, a reflexão que aparece aqui no texto, né, nesse livro, é uma reflexão muito própria dos acontecimentos que estavam ocorrendo na América Latina. Portanto, temos um período muito próprio da produção dessa teologia, ao mesmo tempo em que você tem um teólogo, né, chamado Jürgen Moltmann, que escreve, né, por uma teologia da esperança. Então, à luz de todo esse contexto histórico, né, nós temos então o nascimento, né, a produção da obra do Rubens. Acho que é interessante lembrar que a tese já tinha um nome por uma teologia da libertação, mas a editora católica entendeu que, por conta da obra do Moltmann, por conta da obra do Bloch, o princípio da esperança, Fromm falando da esperança, a revolução da esperança, a sugestão para que se chamasse a Theology of Human Hope, teologia da esperança humana. Mas o primeiro registro de uma teologia da libertação é da tese de doutoramento do Rubem. É evidente que a produção teórica que surgiria posteriormente, e principalmente no meio católico, né, como teologia da libertação, teria tons diferentes, conotações distintas, mas esse é o registro inicial. Mas, e é um Humberto, registro que deixa nasce, eu perguntar Dani. uma coisa para você aqui. Qual que é a diferença, então, da teologia do Rubem Alves para a teologia da libertação, que foi produzida nos meios católicos? Dani, eu penso que a teologia da libertação do Rubem, ela carrega essa herança protestante que dá a ênfase na subjetividade, no indivíduo,
e ela não é escrita sem levar-se em consideração, nós não podemos analisar sem levar em consideração os enfrentamentos pessoais que o Rubem tem, não só com a dimensão política, o autoritarismo político no Brasil, a repressão, mas com essas mesmas questões, autoritarismo e repressão, no próprio seio do protestantismo presbiteriano do qual ele vinha. E penso eu que uma característica fundamental de diferenciação é que a teologia da libertação, com a produção mais hegemônica, tem uma influência muito determinante, decisiva, melhor palavra, decisiva, do pensamento de Marx. E Rubem não é marxista. Isso, inclusive, rendeu certos dissabores com alguns teólogos da libertação que eram marxistas. Só para lembrar aqui, a teologia da libertação, ela é a teologia que nasce do clamor da população periférica, a população pobre. Ela é muito própria, né, do grito, né, dos excluídos da nossa sociedade, principalmente naquele momento histórico que vivíamos, né, sobre a batuta de várias formas de dominação sobre a sociedade brasileira. E dentro dessa perspectiva, que o Gustavo Gutierrez, né, um dos produtores daquilo que seria a teologia da libertação, né, pensa, né, toda essa estrutura. E parece-me que o Rubem Alves ele encaminha a sua teologia para uma teologia que é muito própria de pensar os desejos, né, e as ansiedades daquilo que diz respeito à dinâmica do humano. É isso mesmo, Humberto? Exatamente, Daniel. Eu gosto da metáfora do rio, que tem uma fonte mais restrita e ela vai se alargando, as margens vão se alargando, a obra do Rubem vai se alargando. Penso que o princípio, as obras iniciais, os princípios que vão permear toda a obra do Rubem, inclusive as obras de crônicas poéticas, de questionamentos psicanalíticos, os princípios estão lá, as bases estão nos primeiros livros, mas ela vai se alargando. E o Rubem deixa de falar para a academia e vai ao encontro dos anseios da pessoa humana para além das margens das fronteiras da academia. Vai falar com as pessoas comuns, vai assumir um estilo de escrita, um estilo literário, como ele dizia, eu gostava de dizer de alguém que faz amor com as palavras, e o ar cada vez mais intimista, que já dá para perceber a importância da subjetividade aqui Por uma Teologia da Libertação, ele vai ser cada vez mais presente. De forma que eu gosto de recordar de uma fala do Rubem, que depois de uma palestra uma pessoa chegou para ele, um rapaz, e disse: quem te deu o direito de entrar no meu coração? E o Rubem diz: eu entrei no meu e o seu coração, entrei no meu coração e o seu estava lá. Aquele princípio de quanto mais pessoal, mais universal. E aí nós temos a corporeidade, o erótico, a dimensão da sensitividade, a sensibilidade, os sabores, a sensorialidade. Palavrinha que a gente tropeça às vezes. Sensorialidade passa a se tornar cada vez mais presente e mais relevante na obra do Rubem. Interessante que esse livro, né, Por uma Teologia da Libertação, tem uma linguagem muito própria, uma linguagem muito acadêmica, até por conta do estudo que ele desenvolveu, que é uma tese, portanto, doutorado, como você já disse. E o Rubem Alves depois ele vai até num prefácio, que ele fará muito tempo depois, ele vai dizer que é uma obra que é chata, pensamos que não, que é uma obra de referência para pensar a sociedade brasileira, principalmente no momento histórico que nós vivemos, né, em que você volta com perspectivas autoritárias e perspectivas fundamentalistas do ponto de vista religioso. Mas eu gostaria de destacar uma dinâmica importante e uma escrita da linguagem do Rubens, porque essa obra é uma referência, sim, para tudo aquilo que ele vai produzir posteriormente, porque aqui estão as sementes de uma linguagem, né, que ela fica sem amarras depois. E é uma linguagem também, ao mesmo tempo, de resistência a todas as formas de dominação que existem na sociedade. Eu destaco isso porque, até mesmo no texto, quando ele fala da comunidade, e da comunidade de fé especificamente, ele vai falar que é dentro da perspectiva da dinâmica da amorosidade,
do amor que irrompe, portanto, a libertação. E a libertação é esse momento, então, portanto, também que se dá pelo encontro terno entre as pessoas. Aquilo que você falou, né? O Rubem, ele cativa você pelo coração, né? Pela mente. E isso nós temos aqui, então, uma teologia, que é a teologia demarcada, né? Pela corporeidade, e essa teologia que pulsa, né? Pela dimensão da dinâmica da carne que pulsa em todos nós. Então, eu penso que é importante destacar essa dinâmica, né, histórica da obra do Rubens, que é uma obra que vai dar margem depois para as obras de uma linguagem muito mais poética. Sim, sim. Aqui tem um capítulo, Vocação para a Liberdade. E o Rubem vai em busca da liberdade, nós percebemos isso. Nas obras subsequentes, nós temos o que para mim é um clássico e é um livro fundamental hoje em dia, especialmente hoje, né? Religião e Repressão, inicialmente Protestantismo e Repressão, e nas nossas conversas, né, de bastidores, a gente se questionando aqui anteriormente sobre como que a gente chegou num contexto político e religioso como o nosso, né? Parece que temos um engaiolamento das massas numa religiosidade fundamentalista, intolerante, dogmática, que são expressões que nós vamos encontrar na reflexão teológica do Rubem. E a teologia da libertação, seja ela de viés mais protestante, seja ela na perspectiva que o Rubem, com as ênfases que o Rubem deu, ou na perspectiva mais católica, se tornando uma teologia à margem. As teologias americanas vêm aterrissar no país, prosperidade, um ethos, não só um ethos capitalista, mas o ethos neoliberal adentrou, converteu igrejas em empreendimentos, pessoas em clientes e empreendedores, e nós temos um outro tipo de relação que eu diria até utilitária com a fé. Até parece que vivemos, né, num supermercado da fé, né? Cada Exatamente. um buscando ali o seu produto para poder ser consumido. Então, algo que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, e penso que isso é importante, é demarcar que eu tenho a impressão de que determinadas formas e perspectivas religiosas, que o Rubem era contra, elas são formas de expressão que acabam com a alegria da população brasileira. Isso é muito interessante, porque parece-me que nós não queremos, né, que o povo brasileiro ele venha, de fato mesmo, a festejar a vida. Essas ondas de conservadorismo que nós temos na sociedade brasileira hoje são ondas em que você não quer que o povo viva, de fato mesmo, feliz e possa se deliciar, né, com as coisas mais simples da própria vida e se deliciar com aquilo que, de fato, o torna cada vez mais feliz, alegre e cheio de esperança, mas uma esperança carregada de vida. Então, eu penso que a obra, né, do Rubem Alves ela é importante, ela dinamiza para a gente pensar o quanto nós não devemos, né, reprimir, de fato, muito menos manipular as massas, né, e toda a nossa população do ponto de vista da perspectiva religiosa. Até porque a religião deve ser esse processo mesmo de religação, de encontro de vida entre as pessoas. Por isso, gostaria, né, de destacar que essa obra ela é importante para a gente pensar como nós podemos, de fato, buscar as esperanças esquecidas de um paraíso distante de todos nós, em que, em alguns momentos, essa esperança ela sempre vem nos recordar do quanto é bom a gente pensar em coisas esperançosas para a nossa própria existência. Duas palavras aí fundamentais: liberdade, esperança, sempre presente nas obras do Rubem. Penso que, mais do que nunca, é hora de voltar a esses textos, voltar a esta obra para alimentar no nosso mais íntimo este combustível que alimenta o nosso corpo e a nossa mente, que é a esperança rumo à libertação. Em dias sombrios, em dias frios, tristes como os nossos, a gente pode se alegrar com o Rubem e se alimentar com a esperança que o Rubem
nos aponta, nos traz. Eu espero que o Rubem Alves, né, por meio das suas obras, por meio do seu diálogo, ele venha colocar um pouco mais de lenha, né, na fogueira da nossa prosa aqui, para que a gente possa se deliciar no seu jardim, jardim carregado de esperança, esperança em que dialogamos, conversamos sobre educação, religião e poesia. Um abraço para todos vocês.